Por norma, acredito que vocês estejam habituados a ver os ecletos, o macho verde, a fêmea vermelha, mas aqui atrás estamos perante, aqui em cima de mim estamos perante um macho que é com uma cor já diferente, João. O que é isto que a gente temos aqui? Que macho é este? Tem uma cor que não é verde. Não é verde, é um macho azul. Portanto, todos os ecletos que aqui estão são policloros, são ecletos roratos da subespécie policloros, da mutação azul ou portadores. Portanto, todos os que aqui estão ou são azuis ou portadores, com exceção de uma fêmea, que é aquela que por acaso está lá naquele peleiro a balouçar, que é não é um policloros, é uma fêmea da subespécie aruensis. Ela agora foi para o ninho. Ok. E todos aqui, os outros são colónia, fazem a criação aqui em colónia? Portanto, aqui nesta voadeira, eu tenho os que eles criam ou ali nas gaiolas suspensas ou numa outra gaiola que tu já viste lá à entrada. Certo. As aves vêm para aqui fazem no fundo A junção do casal. a junção do casal e o crescimento até a fazerem 2, 3 anos. Certo. Pronto. É aqui que estão todas as aves novas. Depois o que acontece daqui, algumas nós cedemos a outros criadores, algumas vão ficar aqui e é daqui que eu vejo como é que eles estão a emparelhar para o caso de querer fazer algum casal, como estavas a dizer. Eu vejo que o macho, por exemplo, este macho, está a emparelhar com a fêmea X ou Y, então é o casal ideal para depois mover para uma gaiola de criação e começarem a criar. Mas as aves que aqui estão é tudo aves que têm no máximo 3 anos. Só com 1, 2 e 3 anos. Ou seja, é a estratégia que tu utilizas para tentar chegar ao casal realmente ideal. Eu acho que esse é um fator chave ou importante para garantirmos que não temos muitos ovos gorros. Ou seja, tem que se convencer um casal compatível em que eles de facto gostem um do outro. Se conseguirmos um casal desse, eu tenho por experiência que eu também já crio ecletos há muitos anos, e também sei de outros criadores que têm alguns problemas de ovos gorros. Normalmente isso acontece quando há alguma incompatibilidade no casal. Porque quando o casal é muito compatível, e se foram eles que se escolheram um ao outro, normalmente os ovos gorros é algo que não aparece. Certo. Portanto, fim ao cabo aqui é o trabalho que colocas aqui os machos e as fêmeas para então chegar a esse casal perfeito. Exato. Estamos perante os machos verdes, as fêmeas vermelhas e também esta mutação mais rara, que é então o ecletos azul. Vimos ali em cima, acredito que seja a evolução de tudo o que a gente vem aqui atrás. Isto são instalações com quantos anos, João? Estas instalações aqui onde a gente está agora foram feitas em 2004, portanto tem 21 anos. Uau! E então começou aqui esta brincadeira, entre aspas, Foi aqui que foram os primeiros casais, agora não estão aqui nenhum, porque a gente entretanto acabámos com os Amazonas, tivemos aqui diversas espécies de Amazonas, mas aqui onde a gente estamos agora, estas gaiolas são suspensas, como podes ver, e eram mais viradas para aves que não têm tanta tendência de ir ao chão, ou que por regra não vão ao chão, e que por essa via podem estar em gaiolas suspensas porque se tornam também gaiolas mais higiênicas, mais fáceis de cuidar, e que hoje temos aqui guarubas, temos pionites, algumas espécies de pionites. As guarubas, isto é uma espécie que já se vai vendo cada vez mais na casa dos criadores, mas pode-se dizer que ainda não é uma espécie muito explorada. Não. É difícil a criação? Há assim alguns cuidados a ter? Diria que não é difícil a criação, mas também não é das espécies mais fáceis de criar. Tem algumas particularidades, porque também é uma espécie que no seu meio natural, muitas vezes, temos colónias de diversos indivíduos em que apenas um casal cria e que todos os outros ajudam o casal reprodutor na alimentação das crias. E eu acho que esse talvez seja um dos fatores que muitas vezes gera alguns problemas. Nós aqui temos os casais separados e também outro fator que muitas vezes acontece é quem tem apenas um casal, uma vez que são aves que gostam de viver em comunidade na natureza, sentem-se um pouco isoladas quando estão sozinhas, daí normalmente ser bom juntar mais do que um casal. E por outro lado, criam bem em colónia, a dificuldade de criação em colónia
é muitas vezes tu tens um casal dominante que se torna reprodutor e inibe alguns casais também de criarem. Pronto. Nem sempre é assim, mas daí muitos dos criadores, como eu, optarmos por termos os casais juntos, mas em gaiolas separadas. Portanto, eles estão lado a lado, é como se ficassem numa comunidade, numa colónia, mas mantêm-se os casais separados entre si. Portanto, mas aqui o esquema é o mesmo, a zona dos ninhos toda protegida para não se verem, mas neste caso das guarubas... Eles estão-se a ver para ter este papel de estimulação. Da gaiola para a frente, estão-se a ter. Que é importante nas garubas para ter este papel de estimulação, como se estivessem em colónia, mas de uma forma mais segura. Segura, exato. E para também criar um estímulo adicional para ver se os outros casais se criam todos. Portanto, não creio que seja uma espécie problemática a criar, mas não é tão simples quanto, por exemplo, as galas. Eu acho que as galas é mais fácil criar galas do que guarubas. Ok. Sílvia, a nível da alimentação das guarubas, eu sei que tu és grande parte de tudo o que estamos a ver aqui da alimentação, és tu que tratas. A nível das guarubas, há muita diferença para com as outras espécies ou, no geral, não tens tido assim grande dificuldade? Não tenho assim dificuldade. Também é o cozido, quando é a parte da criação, e depois as sementes e o granulado na parte quando eles estão no descanso, pronto, que é mais assim. Então a estratégia acaba sempre por ser a mesma. Época de descanso, calorias, gordura mais reservada, um pouco mais baixa, e quando entra a época de reprodução... Aquilo é mesmo. A única diferença das guarubas face às galas tem a ver no tipo de granulado, portanto damos um granulado muito mais gordo, não é? O psitacos, neste caso, do Pazararas, o alta energia. E também na mistura da manhã, como a Silvia estava a dizer, damos o cozido, ou seja, damos as verduras e as leguminosas, só com um teor de fruta muito maior, porque as guarubas comem muito mais fruta que as galas. As galas comem mais leguminosas e vegetais, e as guarubas gostam mais de fruta do que, por exemplo, leguminosas ou vegetais. Ok, vamos andando e diz-me uma coisa, a nível da alimentação, a base de frutas e legumes, o que é que vocês por norma escolhem ou têm atenção a esse tipo de legumes? O que é que vocês costumam mais utilizar? Em termos de legumes, o que a gente utiliza mais é os brócolos, o couve-lombardo, os grelos. Damos alguma contenção no espinafre, porque o espinafre não é uma verdura, gera um ácido no intestino das aves se dado em cru, portanto temos que ter alguma contenção. Anda maior parte por aí. Outra verdura que a gente dá muito, mas não compramos, temos aqui são serralhas, é uma erva boa. Que eles adoram. Os ecletes então são malucos por serralhas, comem mais serralhas que os coelhos. Em termos de verduras, basicamente é isso. Qual é a grande... E fruta, normalmente tentamos dar a fruta da época, para ser o mais natural possível. A grande particularidade que a gente tem na fruta tem mais a ver com os ecletos, que usamos normalmente fruta com alto teor de beta-caroteno, manga, papaya, pimentos, damascos, pêssegos, tudo o que sejam frutas laranjas ou vermelhas. Portanto, normalmente são frutas ou vegetais, com teores elevados de beta-caroteno, em que os ecletos necessitam, porque eles necessitam de produzir muita vitamina A e transformam esse beta-caroteno em vitamina A. Portanto, em vez de estarmos a dar vitamina A sintética, não é bom, os ecletos têm uma particularidade, como têm os intestinos muito longos. Eles são muito sensíveis se dermos produtos sintéticos na alimentação, provocam o toe tapping e o wing flipping, que é o bater das asas e o bater dos dedos. Portanto, normalmente essa é a particularidade que a gente tem mais na fruta dos ecletos. Nas outras aves, por regra, tentamos dar a fruta que houver mais disponível na época. De inverno, o que a gente tem mais é maçãs e peras, infelizmente.
Agora, nesta altura de verão, já aparecem muitos tipos de frutas e a gente tenta diversificar o máximo. As frutas também têm o cuidado de dar as frutas o menos maduro possível, mais a puxar para o verde, ou não têm tido esse cuidado, por causa dos níveis de açúcar? O ideal é dar o mais verde possível. Até que os pássaros pegam melhor quando estão mais verde do que quando estão mais maduras. Por isso que estás a dizer. Quando elas estão mais maduras, acabam por os níveis de açúcar serem muito elevados. Agora, também às vezes não é fácil a gente encontrar no mercado fruta verde. Talvez encontres alguma manga que vem de barco, que a gente consegue comprar, talvez arranjes banana que vem e chega verde, mas tudo o resto da fruta, tipo a pera, a maçã, é difícil encontrar verde no mercado, porque o que existe no mercado é para consumo humano, e para consumo humano as pessoas querem a madura. E também rapidamente, mesmo comprando... exatamente. A gente aqui na nossa cozinha amadurece. A gente compra as bananas super verdes e elas 3 ou 4 dias depois já estão todas maduras. Outra espécie que temos aqui e que realmente é das espécies que me cativa também imenso é as marininhas, Chionites. A nível de criação, eu próprio também sou criador. Certamente vou aprender agora com este vídeo porque tenho tido dificuldade no sucesso reprodutivo das marininhas. Desde o macho, por causa da vitamina E em excesso que eu abusei este ano, o macho nunca tinha-me acontecido do macho ir para dentro do ninho e ele é que tomava a posse dos ovos. Então eu notei que assim que eu cortei a vitamina E, as coisas mudaram por completo. Ele deixou de ir ao ninho, deixou de bicar tanta fêmea, ficou mais resguardado. Para alguém que tem tido a dificuldade nas marininhas, tal e qual como eu, que dicas podes dar neste aspecto, das marininhas para o sucesso reprodutivo? Pronto, eu não tenho marininhas há muitos anos, mas temos reproduzido todos os anos. A dica que eu posso dar é, olha, vitaminas damos muito pouco ou quase nada. Pronto, porque como as nossas aves são alimentadas todos os dias de manhã e à tarde, todos os dias de manhã comem fruta e vegetais, portanto não há necessidade da gente estar a dar grande aporte de vitamínico às aves. Certo. Normalmente quando damos ao fim de semana e damos no granulado. Portanto, eu acho que um fator, o que eu noto que as marininhas gostam imenso é fruta. Fruta com fartura. O conselho que eu te posso dar é: tenta alimentar com muita verdura, de preferência de manhã a gente dá muita verdura, damos como a Silvia já disse, um pormenor importante, a gente todos os dias damos germinado, portanto damos, além das verduras, elas comem germinado, todas as aves, a gente faz germinado, portanto é adicionado de manhã, germinado, macedónia, das ervilhas, cenoura, certo, favas, milho, alguma verdura, pimentos, as couves. Fazemos o cozido, como a Silvia disse, de batata doce, cenoura, beterraba e abóbora. Portanto, e fazemos uma mescla... Um mix super nutritivo. Na altura da criação para todos. E no caso das marianinhas, adicionamos bastante fruta, que elas gostam muito da fruta. Ou seja, até pegam melhor na fruta do que depois pegam no germinado e no resto. E para que eles sintam... tenham o aporte vitamínico que necessitam e sintam esse estímulo para reproduzir. Agora vamos a uma espécie que eu já disse ao João, já disse à Sílvia, que é a minha espécie de eleição, e vocês certamente sabem qual é, e vou-vos deixar isto e vamos lá ver as araras. Agora estamos aqui numa área que é das minhas favoritas. Eu gosto no geral de todas as espécies, uma pessoa que gosta realmente de aves, é difícil não gostar das aves no geral, mas as araras para mim é os que realmente me enchem aqui os olhos. Então são as instalações mais antigas, mas tens aqui aves de encher o olho. O que é que a gente aqui deste lado temos, João? Bom, aqui temos macaus, temos glaucogulares, temos cloropteras, temos rubergénis e para já é só. Já tive araraunas, mas não temos atualmente. E pronto, é o que temos. A nível de tamanho de viveiro, são aves que realmente precisam de muito e muito espaço. O que é que vocês utilizam aqui de tamanho standard? Pronto, o que nós utilizamos aqui, isto foi as primeiras gaiolas que fizemos. Estas gaiolas têm 6 metros de fundo, de comprido, por 2 de largo e por 2 de alto. Tem 4 metros de exterior e 2 metros de interior.
Nos 2 metros de interior é onde estão os ninhos e a alimentação. A parte exterior é onde elas podem apanhar sol e chuva e os chuveiros. Mas se formos a comparar estas instalações às instalações que vimos ali mais antigas de gaiolas suspensas, às próprias das catatuas galas, o sistema acaba por ser o mesmo. A zona do ninho tem que estar sempre segura, o mais confortável possível para transmitir esta segurança às aves. Exato, ou seja, o ninho convém estar na zona mais segura possível para que elas sintam segurança no ninho. Pronto, esse para mim é o fator... Equipa ganha, não mexe ao fim do cabo. Certo. E pronto, e é assim que a gente adota sempre. A grande diferença que há entre estas gaiolas, por exemplo, e as suspensas, é que a gente tem a alimentação num lado e o ninho está no lado oposto, e nestas gaiolas, apesar da alimentação não estar onde está o ninho, está na parte interior, e está o ninho e a alimentação ambos na parte interior. Apesar de não estarem junto um ao outro, mas ambos estão na parte interior, é a grande diferença. Mas o objetivo aqui foi sempre meter os ninhos dentro, na zona resguardada, para as aves terem segurança e também estarem mais resguardados da chuva e do calor. Pronto, basicamente é isso. E a alimentação também, a estratégia não difere. Época de descanso baixo, época de reprodução lá em cima. Sempre a mesma estratégia. O que difere é o tipo de alimentação que cada ave requer, não é? Portanto, o caso das araras, são aves que requerem um índice elevado de gordura na alimentação. Portanto, o que a gente tem que fazer é manter sempre um índice elevado, digamos assim, mas menos elevado na parte de manutenção, certo, e mais elevado na parte de reprodução. A gente, no caso, por exemplo, do granulado, damos ambos o da Psitacus, mas a diferença é que damos o de manutenção, que tem um teor mais baixo de gordura, na parte de manutenção, e damos o de criação na parte da criação, juntamente com a tal mistura matinal de germinado e as leguminosas, mas também, no caso das araras, com um maior teor de fruta do que, por exemplo, nas galas, porque as araras agarram melhor na fruta do que as catatuas em geral. Ok. Silvia, uma coisa, quantas nozes é que você já me colocou, no geral, nestas araras, que eu creio que é uma gordura muito utilizada por vocês cá? E muito necessária também. Por dia dou 4 nozes, 2 a cada uma, pronto, basicamente é isso. Época de descanso, nozes, não há? Também levam. Também levam? Também levam nozinha. Ok. Também precisam. Então pronto, aqui foi a parte das araras, já falámos das gaiolas, o sistema que vocês podem ver acaba sempre por ser o mesmo e lá está, a equipa ganha, não mexe. O ninho o mais seguro possível para transmitir esta segurança às aves, porque fim ao cabo, elas vão sempre criar no sítio onde elas acham que é o mais seguro para iniciarem a postura. Portanto, os ninhos sempre o mais seguro possível, comedores externos sempre com o cuidado dos tabuleiros para minimizar ao máximo os restos de comida que caem no chão, porque acima de tudo estamos no campo onde há sementes, há pequenos roedores, e isto é um aspecto que vocês podem ter atenção para minimizarem ao máximo este aspecto dos pequenos roedores. Mas fim ao cabo é isso, gaiolas para darem ao máximo qualidade de vida às aves e boa alimentação sempre. Já vimos toda a coleção, já vimos todos os casais, maneios que vão dar realmente ao que nós estamos a ver aqui atrás, e é esta área que é a área dos bebés, a área de criar à mão. E então aqui a Sílvia é a melhor pessoa para me falar desta área, portanto você passa aqui a maior parte do seu dia. Muitas e muitas horas. Limpar, dar de comer. Até já tem uma televisão ali só para... Tem que ter. Não, mas é muitas horas mesmo. E assim, estamos a lidar com bebés, estamos a lidar com aves com uma imunidade muito fraca, e então todo este cuidado de higiene é essencial. Portanto, começando também por este cuidado da higiene, gostava que me falasse um pouco de como é o teu dia-a-dia nesta parte dos bebés, a tua rotina, os cuidados que tens a ter e também porque há muita gente que está lá em casa e que cria aves à mão, isto não é uma área fácil. Não, às 7 da manhã é vir para aqui e começar a tirar as caixinhas que estão aqui, estas caixinhas, limpá-las, mudar, porque elas estão sujas, não é? Mudar.
pôr a caixinha limpa, lavar a caixa, dar de comer e passado aí 3 horas, outra vez. E atenção, que estamos aqui a lidar, para já aqui estamos com várias quantas idades, com várias idades. Eu tenho aqui várias idades. Temos estas, por exemplo, já com 2 meses e pouco, mais ou menos. E temos aqui, deixa ver, esta aqui, com 1 mês e pouco. Mês e meio, né? 1 mês e meio, sim, 1 mês e meio. A diferença é notória. é notória, não é? Pronto. Isto requer várias papas que se tem que dar ao dia, não é? Estas, por exemplo, de manhã às 7, às 11, 2h30 da tarde, 5h30, 7h30, 7h30, 8 da noite, mais ou menos. São várias de tomas de papa. E diz-me uma coisa, vocês atualmente aqui estão com mais ou menos quantos bebés, Silvia? Tu que... Então tenho aqui araras, cinzentos... Mas em média estamos aqui se calhar com quase 15 aves. 4, 6, 8, 12... Sim, por aí. Por aí. E isto é quase como a gente, ou melhor, tu começas num bebé, quando chegas ao fim, quando vais a ver... Tenho que começar outra vez no princípio. Quando eles são muito mais jovens é assim. Quando eu acabo no último... Tenho que começar outra vez no princípio. Completamente. Porque passou-se, entretanto, 1 hora e meia e quando eles são mais jovens, tenho que começar outra vez. Porque já estão digeridos. Já está a papa digerida, não é? A nível de cuidados, vocês têm aqui esta área toda higienizada, como é óbvio, porque temos tem que ser, obrigatoriamente tem que ser assim, porque lá está, isto são aves, são bebés que estão indefesos, a imunidade deles está baixa. E a mínima bactéria ou assim pode ser crucial. Não podemos dar essa possibilidade. Isto aqui vocês têm tudo em inox? Em inox, é mais para limpar, lexívia para limpar o chão, para desinfetar. Todos os dias, fazer a limpeza, todos os dias. A nível de papas, João, vocês utilizam que tipo de papas para estas aves? A gente atualmente só estamos a dar a psitacos. Damos mediante o tipo da espécie, portanto, no caso, para as galas utilizamos a das catatuas, no caso dos ecletos utilizamos a dos ecletos, no caso das guarubas e araras utilizamos a das araras, de garubas e cloropteras usamos a de araras, mas a alta energia. E para os cinzentos usamos alta energia, mas é também da psitacos, mas é específica também para cinzentos e araras tipo araraunas, obrogénis, aquela papa que a gente dá para as guarubas e para as cloropteras é uma papa para araras, mas ainda com um teor de gordura mais elevado. E damos, já agora, não está aqui, que a gente estamos aqui na fase intermédia, digamos assim, dos bebés, mas na fase de neonatal damos o leite de pato, quer para frugívoros, no caso dos ecletos, damos o leite de pato frugívoros para os ecletos e para os pionitos, e damos o outro leite de pato para as restantes espécies. Depois damos a neonatal frugívoros para os pionitos e ecletos, damos o neonatal para as restantes espécies e depois é que entramos na papa específica para cada uma das espécies, no caso das galas, das catatuas, no caso dos ecletos, a dos ecletos, no caso das araras, a das araras e por aí afora. A nível também vocês têm aqui a área dos bebés, mas vocês, ao cabo, em todas estas instalações, vocês têm isto dividido em 3 fases. Fala-me um pouco sobre isso, sobre este manejo que vocês têm. Temos uma fase inicial, que é onde temos as chocadeiras, onde nascem os bebés e estão aí até mais ou menos aos 15 dias. 15 dias, 3 semanas, ou seja, é a fase do neonatal. Passada essa fase, vêm para aqui, para estas instalações onde a gente estamos agora, e aqui estão até mais ou menos à fase do saída do ninho. Não é o desmame, mas aquela fase, digamos, que se estivessem com os pais, estariam quase a sair do ninho. Depois daqui, assim que quando eles mais ou menos querem começar a sair das caixas, a gente percebe que é a fase que eles querem sair das caixas, a gente coloca-os aqui numas gaiolas provisórias e depois vão para uma terceira fase, que é um tubiche lá em baixo, onde já temos voadeiras, onde eles aí fazem a fase do desmame.
seja, é onde eles, digamos, saíram do ninho, iniciam os primeiros voos, têm comida em vários sítios, quer no chão, quer nos comedores, quer junto aos peleiros, começam a voar e depois daí eles já estarem independentes, ou seja, deles fazerem o desmame, é que passam então para as gaiolas exteriores, para as voadeiras, onde ficam até à idade adulta. Esta, sem dúvida alguma, que é a fase que os criadores por norma gostam muito, da fase do criar à mão, de ter esta ligação com os bebés, mas sem dúvida alguma que é das fases mais difíceis no mundo da criação de aves. É a fase mais complexa, digamos assim. Eu até nem diria que é esta fase. Eu acho que a fase mais complicada das chocadeiras é dos primeiros 15 dias, né? Porque eles requerem alimentação de 2 a 3 horas no máximo, e requerem a temperatura, são mais sensíveis à temperatura da papa, portanto é importante mantermos a temperatura na ordem dos 40 graus, 39, 40 graus, e é a fase que eles estão sempre a precisar de alimento. Portanto, eu diria que essa é a fase mais, e também são, por serem mais pequeninos, são mais sensíveis às variações de temperatura, portanto é mais importante garantirmos que a criadeira neste caso, tenha uma temperatura igual àquela que é desejada para aquela fase, que é mais alta, ou seja, à medida, se calhar, como os criadores sabem, mas as pessoas que menos criam à mão não sabem, a temperatura numa fase inicial inicia-se dos 37 graus, 36,5, 37 graus, e depois vem descer paulativamente até chegarmos, agora como a gente está aqui a ver, eles estão todos à temperatura ambiente, a gente só durante a noite, como isto pode arrefecer um bocadinho, temos ali termómetros de temperatura. No caso da temperatura baixar abaixo de 5, 20 graus, acionam o interruptor, portanto o termostato, e as chocadeiras arrancam para garantir que a temperatura aqui não baixa abaixo dos 20 graus. Mas durante o dia, como a gente pode ver, aqui dentro agora estão a marcar 22 graus e a temperatura que as aves estão aqui dentro está a temperatura ambiente. Esta mudança gradativamente é super importante, porque as pessoas por vezes veem que as aves já estão empenadas e têm o erro de sair desta zona assim com uma temperatura mais controlada e botam logo uma voadeira. A probabilidade disso dar mau resultado é muito grande. Daí esse vosso cuidado de chocadeira, passam para esta área de 22, máximo 25 graus, para uma temperatura ambiente, ainda vão para outra fase de interior e só depois sim é que vão à rua. Pronto, esta foi a fase dos bebés, a fase que o resultado de que qualquer criador pretende na criação de aves. É uma fase realmente que requer muitos cuidados, como eu já mencionei, são aves bebés, um mínimo descuido a nível de higiene pode literalmente matar a ave e quem sabe até estragar tudo o que está aqui dentro. Queria agradecer aqui ao João e à Silva por nos terem recebido tão bem na sua casa, para mostrarem aqui mais uma vez o seu cantinho, para mostrarem os casais, para passarem acima de tudo o conhecimento. João, Sílvia, agora para o fim e para quem está a ver-nos ali em casa, que dicas podem dar para quem está a iniciar neste mundo da criação de aves? Dicas que eu poderia dar era manter instalações, dar o maior espaço possível às aves, quanto mais espaço puderem disponibilizar, melhor. Darem a melhor alimentação e mais adequada mediante o tipo de espécie, portanto tentar adequar a alimentação à espécie e não ter uma alimentação igual para todos, porque as espécies são diferentes e são de zonas geográficas do mundo diferentes, têm regimes de alimentação completamente distintos, portanto é importante adequarmos a alimentação ao tipo da espécie. E aquilo que já falámos há pouco, que é tentar adequar também a alimentação ao período do ano em causa, ou seja, se estamos num período de reprodução ou estamos fora do período de reprodução. O que eu também acho que é importante, para finalizar, é todas as aves que entrem num plantel, seja ele qual for, devem, antes de serem juntas às aves que nós temos no nosso plantel, fazerem testes, serem colocadas num local separado, resguardado, ser feitos análises, testes, para garantir que as aves que estão a entrar são saudáveis e só depois termos essa segurança, então juntá-las ao restante plantel das aves. Isso
pode fazer a diferença entre alguém que tem um plantel super saudável e de um momento para o outro pode entrar numa frustração enorme porque se mete ali uma doença com um índice de propagação muito elevado e com uma taxa de mortalidade alta, pode ser um resultado catastrófico. Isto é um tema que eu bato todos os vídeos. Eu e todos os criadores que eu visito batem nesta tecla da quarentena, porque realmente é algo importante, é algo que as pessoas têm que ter todo o cuidado, porque o que sai da nossa casa nós podemos garantir que está bom, mas o que vem de fora nós temos que ter o cuidado. Não custa nada, é o que eu farto de dizer às pessoas, que é, não custa nada a gente ganhar, porque não é perder um mês, é ganhar um mês, 2 meses, em deixarmos as aves isoladas para depois ganharmos exatamente, a saúde do E às nosso... vezes até o próprio criador pode desconhecer que a ave tinha um problema, às vezes o criador de onde ela vem até pode nem ser a causa, pode ter sido Sem no dúvida, transporte, sem dúvida. pode ter sido durante o transporte o contacto com outra ave contaminada, portanto... Às vezes não é só, a gente pode ter confiança no criador de onde ela veio, mas é importante saber como é que ela veio. Pode estar escondido. Pode estar escondido, pode Até ter mesmo sido na nossa colocado, casa. exato, até mesmo na nossa casa, pode ter vindo numa gaiola que tinha lá uma bactéria e que o criador não conhecia e que seja o suficiente para depois contaminar o resto do plantel. Sem dúvida alguma. Sílvia, este mundo já vimos que não é só dos homens. As mulheres têm um papel fundamental nisto da criação de aves. Já foram vários os criadores que eu visitei, vários amigos, que sempre tinham uma pessoa do sexo feminino atrás, porque realmente é o braço direito dos homens para desenvolver isto e, acima de tudo, tu tens mesmo um papel fundamental na criação neste plantel da família Vargas. Diz-me uma coisa, dicas para quem está ali daquele lado, principalmente para também as mulheres que estão neste mundo e querem iniciar neste mundo da criação de aves. Muita paciência, porque isto requer 24 horas. Limpeza, limpar. É basicamente isso. E tudo o que o João já falou, obviamente, não é? Mas requer muita paciência mesmo, porque nós não temos tempo livre para nada. Quando temos os ovos e os bebés, não há tempo para nada mesmo. São vários meses fechados mesmo. Pronto. Mas pronto, faz parte. Claro que sim, quem está neste mundo e quer iniciar neste mundo da criação de aves, acima de tudo tem que ter o compromisso com as vidas que estão na nossa casa. Portanto, o meu muito obrigado ao João, o meu muito obrigado à Sílvia por terem nos recebido aqui na vossa casa e já sabem, continuem desse lado a acompanhar o dia-a-dia de um criador.